Garoto carente encontra o cartão ilimitado de um milionário, quando ele disse o que queria em troca. O milionário ficou em choque. O sol escaldante de Itapiranga, uma pequena cidade no interior do Amazonas, castigava as ruas empoeiradas enquanto Tiago, um garoto de 14 anos, vasculhava as lixeiras atrás de algo que pudesse vender ou comer. Seus olhos, outrora brilhantes, agora carregavam o peso de uma vida difícil demais para alguém tão jovem. Seus cabelos negros e desgrenhados grudavam na testa suada, e suas roupas surradas denunciavam sua situação precária. Tiago não era sempre assim. Há alguns anos, ele vivia com sua mãe, Mariana, uma mulher batalhadora que trabalhava como faxineira para sustentar o filho. Mas a vida, por vezes cruel, reservou-lhes um destino difícil. Mariana adoeceu gravemente, acometida por uma doença rara que os médicos locais não conseguiam diagnosticar com precisão. Com o passar do tempo, sua condição piorou e as contas do hospital se acumularam. Incapaz de pagar o aluguel e as despesas médicas, Tiago viu-se forçado a deixar o pequeno apartamento que chamava de lar. Com o coração partido, decidiu viver nas ruas para que todo o dinheiro que conseguisse juntar pudesse ir para o tratamento de sua mãe. Ele visitava Mariana no hospital sempre que podia, levando pequenos presentes que encontrava em suas andanças. Uma flor silvestre, um desenho feito a lápis em um pedaço de papel encontrado no lixo, ou simplesmente seu sorriso corajoso. Naquela tarde sufocante de verão, enquanto caminhava pela Avenida das Palmeiras, a rua principal de Itapiranga, Tiago notou algo incomum brilhando na calçada. Aproximando-se, seus olhos se arregalaram ao perceber que era um cartão de crédito dourado. Ele o pegou com cuidado, virando-o nas mãos calejadas. O nome gravado no cartão era Augusto Mendonça, o famoso empresário e filantropo da cidade. Tiago sabia quem era Augusto Mendonça. Todos em Itapiranga conheciam o milionário que havia transformado a pequena cidade amazônica em um polo de tecnologia verde, trazendo empregos e desenvolvimento para a região. Sua mansão ficava no topo da colina dos Ipês, de onde se podia ver toda a cidade e o majestoso rio Amazonas serpenteando ao longe. Por um breve momento, Tiago imaginou o que poderia fazer com aquele cartão. Poderia comprar comida, roupas novas, até mesmo pagar pelo tratamento de sua mãe. Mas algo dentro dele, uma voz que soava como a de Mariana, lhe dizia que isso não era certo. Ele sabia o que tinha que fazer. "O que você quer, moleque?" perguntou um dos homens, sua voz grave e intimidadora. Tiago engoliu em seco, reunindo toda a coragem que tinha. Eu preciso falar com o Sr. Mendonça, é importante." Os seguranças trocaram olhares céticos, mas algo na determinação do garoto os fez hesitar. Após uma breve discussão, um deles entrou na mansão para consultar o patrão. Minutos que pareceram horas se passaram, até que o segurança retornou, acompanhado por um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Augusto Mendonça olhou para Tiago com uma mistura de curiosidade e cautela. "Ouvi dizer que você tem algo importante para me dizer, jovem", disse Augusto, sua voz surpreendentemente gentil. Tiago, tremendo levemente, estendeu a mão revelando o cartão de crédito dourado. "Eu encontrei isso na Avenida das Palmeiras, senhor. Achei que o senhor gostaria de tê-lo de volta." Os olhos de Augusto se arregalaram em reconhecimento, e então se suavizaram com algo que parecia admiração. Ele pegou o cartão, examinando-o por um momento, antes de voltar sua atenção para Tiago. "Você sabe o que é isso, não sabe?" perguntou Augusto. Tiago assentiu. "É um cartão de crédito, senhor, e pelo que dizem na cidade, deve ser um cartão sem limites." Augusto sorriu impressionado com a honestidade do garoto. "Sim, é verdade. E você poderia ter usado esse cartão para comprar qualquer coisa que quisesse. Por que não o fez?" Tiago baixou os olhos, sentindo o peso do olhar do milionário. "Não seria certo, senhor. Minha mãe sempre me ensinou que a honestidade é mais importante que qualquer riqueza." Um silêncio se seguiu, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros na floresta que cercava a propriedade. Augusto estudou o menino por um longo momento, notando suas roupas gastas, os pés descalços e o olhar que misturava esperança e resignação. "Qual é o seu nome, rapaz?"
Perguntou finalmente. Tiago, senhor. Bem, Tiago, você me impressionou hoje. Não apenas com sua honestidade, mas com sua coragem. Não deve ter sido fácil subir até aqui para devolver algo que poderia ter mudado sua vida. Tiago sentiu um nó na garganta. Era verdade. Não havia sido fácil. Mas ele sabia que tinha feito a coisa certa. Obrigado, senhor, murmurou. Augusto colocou uma mão no ombro de Tiago, um gesto que surpreendeu tanto o menino quanto os seguranças que observavam a cena. Você merece uma recompensa por sua honestidade, Tiago. O que você gostaria? O coração de Tiago acelerou. Ele pensou em pedir dinheiro, comida, talvez até um emprego, mas então a imagem de sua mãe no hospital, fraca e doente, invadiu sua mente. Se o senhor puder, senhor, começou Tiago, sua voz trêmula. Minha mãe está muito doente no hospital. Eu não posso pagar pelas contas. Se o senhor pudesse ajudar... Augusto sentiu algo se apertar em seu peito. A generosidade deste menino, que mesmo em sua própria necessidade pensava primeiro em sua mãe, o comoveu profundamente. Considere feito, Tiago, disse Augusto, sua voz carregada de emoção. Vou cuidar pessoalmente das despesas médicas de sua mãe. Mas me diga, onde você mora? Tiago desviou o olhar envergonhado. Eu não tenho um lugar para morar agora, senhor. Estou nas ruas desde que mamãe ficou doente. Naquele momento, algo mudou nos olhos de Augusto. Uma decisão foi tomada. Uma que mudaria para sempre não apenas a vida de Tiago, mas também a sua própria. Isso não pode continuar assim, declarou Augusto. Tiago, eu tenho uma proposta para você. Não apenas vou ajudar sua mãe, mas gostaria de oferecer a você um lugar para ficar. Aqui, na minha casa. Tiago olhou para Augusto incrédulo. Mas por quê? Augusto sorriu, um sorriso cheio de calor e promessa. Porque você me mostrou hoje que há bondade e integridade neste mundo, mesmo nos lugares mais improváveis, e isso merece ser nutrido e recompensado. Enquanto Augusto guiava Tiago para dentro da mansão, o menino lançou um último olhar para a cidade abaixo. De alguma forma, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que ele não sabia era que esta era apenas a primeira página de uma história muito maior, uma história de redenção, amor e esperança que ecoaria por gerações. Os dias que se seguiram foram um turbilhão para Tiago. De repente, ele se viu transportado das ruas empoeiradas de Itapiranga para o luxo quase surreal da mansão de Augusto Mendonça. Cada cômodo parecia maior que o apartamento inteiro, onde ele e sua mãe haviam morado. E havia mais banheiros do que Tiago conseguia contar. No início, o menino se sentia deslocado, como se a qualquer momento alguém fosse perceber que ele não pertencia àquele lugar e o mandasse embora. Ele caminhava pelos corredores de mármore na ponta dos pés, temeroso de quebrar algo ou sujar os tapetes persas com seus pés, ainda acostumados à sujeira das ruas. Mas Augusto, com sua paciência infinita e seu coração generoso, fez de tudo para que Tiago se sentisse em casa. Ele pessoalmente acompanhou o menino para comprar roupas novas, garantindo que Tiago tivesse tudo o que precisava, desde uniformes escolares até pijamas confortáveis. Lembre-se, Tiago, dizia Augusto enquanto eles percorriam as lojas do pequeno shopping de Itapiranga. Você não é um hóspede aqui. Esta é a sua casa agora, e eu quero que você se sinta confortável. Enquanto isso, Mariana recebia o melhor tratamento médico que o dinheiro podia comprar. Augusto trouxe especialistas de São Paulo e até mesmo dos Estados Unidos para diagnosticar e tratar sua condição. Aos poucos, com os cuidados adequados, ela começou a mostrar sinais de melhora. Tiago visitava sua mãe todos os dias no hospital, agora acompanhado por Augusto. Ver o milionário sentado ao lado da cama de Mariana, conversando gentilmente com ela e assegurando-lhe que Tiago estava bem cuidado, era uma cena que aquecia o coração do menino. Seu filho é um jovem extraordinário, Mariana, Augusto dizia frequentemente. Você deve estar muito orgulhosa dele. E Mariana, com lágrimas nos olhos, apenas segurava a mão de Tiago, agradecendo silenciosamente por este milagre em suas vidas. À medida que as semanas se transformavam em meses,
Tiago começou a se adaptar à sua nova realidade. Ele foi matriculado na melhor escola de Itapiranga, o Colégio Arara Azul, onde inicialmente lutou para acompanhar os outros alunos. Anos de educação interrompida haviam deixado lacunas em seu conhecimento, mas Tiago estava determinado a aproveitar esta oportunidade. Augusto, percebendo a dificuldade do menino, contratou tutores particulares para ajudá-lo a se nivelar. Noite após noite, Tiago se debruçava sobre livros e cadernos, determinado a não decepcionar o homem que havia lhe dado uma segunda chance na vida. Foi durante uma dessas sessões de estudo que Tiago descobriu sua paixão por ciências ambientais. Fascinado pelas aulas sobre o ecossistema amazônico e as tecnologias verdes que Augusto havia implementado em suas empresas, o menino passava horas fazendo perguntas e absorvendo cada pedaço de informação que podia. Augusto, vendo o entusiasmo de Tiago, começou a incluí-lo em suas visitas às instalações da empresa. Ele explicava pacientemente sobre energia solar, sistemas de purificação de água e técnicas de reflorestamento. Tiago ouvia com olhos arregalados, sua mente jovem já sonhando com maneiras de usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas. Um dia, enquanto caminhavam pelos corredores da fábrica de painéis solares de Augusto, Tiago fez uma pergunta que pegou o milionário de surpresa. Tio Augusto, começou Tiago. Ele havia começado a chamar Augusto de tio algumas semanas antes. Por que o senhor decidiu fazer todas essas coisas em Itapiranga? O senhor poderia ter ido para uma cidade grande, onde teria mais clientes. Augusto parou olhando para Tiago com um misto de orgulho e nostalgia. Sabe, Tiago, eu nasci aqui em Itapiranga. Quando eu era jovem, nem muito mais velho que você, eu vi nossa cidade lutando contra a pobreza e o desmatamento. Prometi a mim mesmo que se um dia eu tivesse os meios, voltaria para fazer a diferença. Tiago assentiu pensativo. E o senhor voltou. Sim, eu voltei. Augusto sorriu. Porque acredito que cada um de nós tem a responsabilidade de cuidar de nossa casa, de nossa comunidade. E às vezes, é nas pequenas cidades, nos lugares que o mundo parece ter esquecido, que podemos fazer a maior diferença. Aquelas palavras ficaram gravadas no coração de Tiago. Ele começou a olhar para Itapiranga com novos olhos, não mais como um lugar do qual ele queria escapar, mas como um lar que merecia ser protegido e melhorado. À medida que os meses se transformavam em anos, a relação entre Tiago e Augusto se aprofundava. O que começou como gratidão por parte do menino e compaixão por parte do milionário se transformou em um vínculo genuíno de afeto e respeito mútuo. Augusto, que nunca havia se casado ou tido filhos, encontrou em Tiago o filho que ele nunca soube que queria, e Tiago, embora amasse profundamente sua mãe, descobriu em Augusto a figura paterna que sempre lhe faltara. Foi numa noite tranquila, quase 3 anos após aquele fatídico dia em que Tiago devolveu o cartão de crédito, que Augusto fez uma pergunta que mudaria tudo mais uma vez. Eles estavam sentados na varanda da mansão, observando o pôr do sol pintar o céu de Itapiranga em tons de laranja e rosa. Tiago, agora com 17 anos, estava mais alto e forte, seus olhos brilhando com a confiança e o conhecimento que havia adquirido nos últimos anos. Tiago, começou Augusto, sua voz carregada de emoção. Você sabe o quanto você significa para mim, não é? O jovem assentiu, um sorriso caloroso em seu rosto. Claro, tio Augusto. O Senhor mudou minha vida. Eu serei eternamente grato por tudo que fez por mim e por minha mãe. Augusto balançou a cabeça, um sorriso enigmático em seus lábios. Não, Tiago, você não entende. Você não apenas entrou na minha vida. Você a preencheu de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu quero te fazer uma pergunta, e quero que você pense bem antes de responder. Tiago se endireitou na cadeira, sentindo a seriedade no tom de Augusto. Tiago, eu gostaria de te adotar oficialmente. Fazer de você meu filho, não apenas de coração, mas também perante a lei. O que você acha disso? O mundo pareceu parar por um momento. Tiago sentiu seu coração acelerar, uma mistura de emoções inundando seu peito.
Ele olhou para Augusto, o homem que havia sido seu salvador, seu mentor, seu amigo, e agora queria ser seu pai. Mas... e minha mãe? Foi a primeira coisa que Tiago conseguiu dizer. Augusto sorriu, comovido com a preocupação do jovem. Eu já conversei com Mariana sobre isso. Ela concorda que seria o melhor para você. E quero que você saiba, isso não significa que você vai deixar de ser filho dela. Estaremos apenas expandindo nossa família. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Tiago. Ele se levantou de sua cadeira e, sem dizer uma palavra, abraçou Augusto com força. O milionário retribuiu o abraço, sentindo suas próprias lágrimas se formarem. Sim, Tiago sussurrou finalmente. Sim, eu adoraria ser seu filho, pai. Aquela palavra, pai, dita pela primeira vez, selou um novo capítulo na vida de ambos. A partir daquele momento, Tiago não era mais apenas o menino de rua que Augusto havia acolhido. Ele era Tiago Mendonça, filho de Augusto Mendonça e Mariana Silva, herdeiro não apenas de uma fortuna, mas de um legado de compaixão e responsabilidade social. À medida que Tiago se aproximava da formatura do ensino médio, ele e Augusto começaram a discutir seu futuro. O jovem havia se destacado em seus estudos, especialmente em ciências e sustentabilidade. Você pode ir para qualquer universidade que quiser, filho, dizia Augusto. Harvard, MIT, Sorbonne, o mundo é seu. Mas Tiago tinha outros planos. Pai, ele disse um dia, usando a palavra que ainda fazia o coração de Augusto se encher de alegria. Eu estive pensando. Quero estudar na Universidade Federal do Amazonas. Augusto ergueu uma sobrancelha surpreso. Tem certeza? Não que não seja uma boa universidade, mas com suas notas e nossos recursos... Tiago assentiu, determinado. Tenho certeza. Lembra do que você me disse anos atrás? Sobre fazer a diferença onde estamos? Eu quero fazer isso. Quero estudar aqui, aprender sobre nossa região e usar esse conhecimento para ajudar Itapiranga e outras cidades da Amazônia. Augusto olhou para o jovem à sua frente, sentindo uma onda de orgulho tão intensa que quase o deixou sem fôlego. Este não era mais o menino assustado que ele havia encontrado anos atrás. Este era um jovem homem, consciente, determinado e com um coração enorme. Tiago, disse Augusto, sua voz embargada pela emoção, você não tem ideia do quanto me orgulha ouvir isso. Se é isso que você quer, então é isso que faremos. E assim, quando o outono chegou, Tiago iniciou sua jornada na Universidade Federal do Amazonas, decidido a honrar o legado de seu pai adotivo e fazer a diferença em sua comunidade. Os anos na universidade passaram em um piscar de olhos para Tiago. Ele se jogou de cabeça em seus estudos, absorvendo cada pedaço de conhecimento sobre a Amazônia, sua ecologia única, os desafios enfrentados pela região e as possíveis soluções sustentáveis. Suas experiências de vida, combinadas com o conhecimento adquirido nas empresas de Augusto, deram a Tiago uma perspectiva única que impressionava professores e colegas. Enquanto muitos de seus colegas de classe sonhavam em se mudar para as grandes cidades após a formatura, Tiago tinha uma visão diferente. Ele queria usar seu conhecimento e os recursos à sua disposição para fazer a diferença em Itapiranga e nas comunidades vizinhas. Durante suas férias e fins de semana, Tiago começou a visitar comunidades ribeirinhas e indígenas na região. Ele conversava com os moradores, ouvia suas histórias e aprendia sobre seus desafios. Essas experiências o marcaram profundamente e solidificaram sua determinação de fazer algo significativo. Foi durante uma dessas visitas que Tiago conheceu Yara, uma jovem ativista ambiental de uma tribo indígena local. Yara era feroz em sua defesa da floresta e de seu povo, e sua paixão ressoou profundamente com Tiago. Os dois se tornaram amigos próximos, frequentemente discutindo ideias sobre como poderiam trabalhar juntos para proteger a Amazônia e melhorar a vida das comunidades locais. Enquanto isso, Augusto observava o crescimento de seu filho adotivo com um misto de orgulho e admiração. Ele via em Tiago não apenas um sucessor para seus negócios, mas alguém que poderia levar seu legado de responsabilidade social
a novos patamares. Na véspera da formatura de Tiago, Augusto o chamou para uma conversa séria em seu escritório. Tiago, começou Augusto, amanhã você se forma. Estou incrivelmente orgulhoso de você e de tudo o que conquistou. Mas agora quero saber, quais são seus planos para o futuro? Tiago respirou fundo. Ele havia pensado muito sobre isso nos últimos meses. Pai, eu quero criar uma fundação. Uma organização que possa trabalhar diretamente com as comunidades que conheci, fornecendo educação, assistência médica e implementando projetos de desenvolvimento sustentável. Augusto sorriu, como se já esperasse essa resposta. E como você planeja fazer isso? Bem, Tiago continuou ganhando confiança à medida que falava. Eu pensei em usar parte da minha herança como capital inicial. Podemos começar pequeno, talvez com um projeto piloto em Itapiranga, e depois expandir para outras áreas à medida que ganhamos experiência e apoio. Augusto se levantou de sua cadeira e caminhou até a janela, olhando para a cidade que havia ajudado a transformar. Depois de um momento de silêncio, ele se virou para Tiago com um brilho nos olhos. Filho, eu não poderia estar mais orgulhoso de você neste momento. Sua ideia é exatamente o tipo de iniciativa que nosso mundo precisa. E eu quero te ajudar a torná-la realidade. Tiago olhou para seu pai adotivo, sentindo uma onda de gratidão e amor. Obrigado, pai. Seu apoio significa tudo para mim. Não, Tiago. Obrigado a você, disse Augusto, sua voz carregada de emoção, por me mostrar que o verdadeiro sucesso não está nos números de uma conta bancária, mas no impacto positivo que podemos ter na vida dos outros. Nos meses que se seguiram à formatura, Tiago trabalhou incansavelmente para dar vida à sua visão. Com o apoio financeiro e a orientação de Augusto, ele fundou a Esperança Amazônica, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida nas comunidades da região amazônica. O primeiro projeto da fundação foi na própria Itapiranga. Tiago e sua equipe, que incluía Yara como diretora de Relações Comunitárias, iniciaram um programa de educação ambiental nas escolas locais. Eles também estabeleceram uma clínica móvel para levar atendimento médico básico às áreas mais remotas do município. À medida que o trabalho da Esperança Amazônica ganhava reconhecimento, Tiago se viu cada vez mais na mídia. Jornais e revistas o chamavam de o Príncipe Verde da Amazônia, uma alcunha que o deixava desconfortável, mas que ele usava para chamar atenção para as causas que defendia. Um dia, enquanto supervisionava a instalação de painéis solares em uma comunidade ribeirinha, Tiago recebeu uma ligação inesperada. Era um produtor de um famoso talk show nacional, convidando-o para uma entrevista em rede nacional. Tiago hesitou inicialmente. Ele nunca foi muito confortável com os holofotes, mas Yara, que estava ao seu lado, o encorajou. Tiago, essa é uma oportunidade de levar nossa mensagem para milhões de pessoas, ela argumentou. Pense em quantas pessoas poderíamos inspirar, quantos apoiadores poderíamos ganhar para nossa causa. Hoje temos conosco uma figura verdadeiramente inspiradora, começou Caio. Tiago Mendonça, conhecido por muitos como o Príncipe Verde da Amazônia. Tiago, sua história é fascinante. De menino de rua a filho adotivo de um dos homens mais ricos do Brasil, e agora um dos mais proeminentes ativistas ambientais do país. Como você vê essa jornada? Tiago respirou fundo, lembrando-se de tudo o que havia passado. Caio, eu vejo minha jornada como uma prova do poder da generosidade e da importância de dar oportunidades. Eu tive a sorte de encontrar alguém que acreditou em mim e me deu uma chance. Agora, meu objetivo é passar isso adiante, criar oportunidades para outros e proteger o lugar que chamo de lar, a Amazônia. A entrevista continuou, com Tiago falando apaixonadamente sobre o trabalho da Esperança Amazônica, os desafios enfrentados pela região amazônica e a importância da sustentabilidade. Ele falou sobre comunidades que havia conhecido, sobre as tradições que estavam sendo perdidas e sobre as soluções inovadoras que estavam implementando. Mas, Tiago, perguntou Caio em determinado momento, alguns críticos dizem que seu trabalho é apenas uma gota no oceano.
que os problemas da Amazônia são grandes demais para serem resolvidos por iniciativas como a sua. O que você diz a isso? Tiago sorriu, lembrando-se das palavras que Augusto costumava dizer. Eu digo que o oceano é feito de gotas, Caio. Cada ação, por menor que pareça, faz diferença. Se cada um de nós fizer nossa parte, por menor que seja, podemos criar uma onda de mudança. É disso que a esperança amazônica trata: inspirar as pessoas a agirem, a fazerem sua parte. As palavras de Tiago ressoaram com a audiência. Nas semanas que se seguiram à entrevista, a Esperança Amazônica viu um aumento significativo em doações e ofertas de voluntariado. Pessoas de todo o Brasil, inspiradas pela história e pela visão de Tiago, queriam fazer parte da mudança. Mas com o crescente reconhecimento, vieram também novos desafios. Tiago logo descobriu que nem todos viam seu trabalho com bons olhos. Alguns o acusavam de ser ingênuo, outros de usar a causa ambiental para a autopromoção. Houve até aqueles que questionaram sua legitimidade como filho de Augusto Mendonça. Foi durante esse período turbulento que Tiago encontrou força não apenas em seu pai adotivo e em sua mãe biológica, mas também em Yara. A jovem ativista se tornou seu pilar de apoio, sua confidente e, com o tempo, algo mais. Numa noite estrelada, enquanto compartilhavam um momento de quietude à beira do rio Amazonas, após um longo dia de trabalho, Tiago percebeu que seus sentimentos por Yara haviam se transformado em algo mais profundo que amizade. E, para sua surpresa e alegria, descobriu que ela sentia o mesmo. Seu relacionamento floresceu naturalmente, baseado em respeito mútuo, paixão compartilhada e um profundo entendimento um do outro. Juntos, eles formavam uma equipe formidável, complementando as forças um do outro e superando desafios com determinação renovada. À medida que a esperança amazônica crescia e se expandia para outras regiões da Amazônia, Tiago se viu cada vez mais dividido entre o trabalho de campo que amava e as responsabilidades administrativas que vinham com o crescimento da organização. Ele sabia que precisava encontrar um equilíbrio, mas estava determinado a nunca perder de vista a razão pela qual havia começado tudo isso em primeiro lugar: ajudar as pessoas e proteger a floresta que chamava de lar. A jornada de Tiago estava longe de terminar. Na verdade, ele sentia que estava apenas começando. O sucesso inicial da Esperança Amazônica trouxe consigo uma série de novos desafios para Tiago. À medida que a fundação crescia, ele se viu cada vez mais afastado do trabalho de campo que tanto amava, passando mais tempo em reuniões, lidando com burocracias e gerenciando uma equipe em constante expansão. Uma manhã, enquanto revisava relatórios em seu escritório em Itapiranga, Tiago foi surpreendido por uma batida na porta. Era Dona Zuleide, uma senhora de uma comunidade ribeirinha próxima, onde a Esperança Amazônica havia recentemente implementado um projeto de energia solar. Seu Tiago, ela disse, sua voz trêmula de emoção. Eu vim agradecer pessoalmente. As luzes que vocês trouxeram para nossa comunidade, meu neto agora pode estudar à noite. É um milagre. Aquele momento simples serviu como um lembrete poderoso para Tiago do porquê ele havia iniciado tudo isso. Decidido a não perder a conexão com as pessoas que sua fundação estava ajudando, ele implementou uma nova política. Pelo menos uma semana por mês seria dedicada a visitas de campo, não importa quão ocupada sua agenda estivesse. Enquanto isso, a relação entre Tiago e Yara continuava a florescer. Eles formavam uma parceria tanto na vida pessoal quanto profissional, com Yara trazendo sua perspectiva única como membro de uma comunidade indígena para o trabalho da fundação. Foi durante uma dessas visitas de campo que Tiago e Yara se depararam com um novo e alarmante desafio. Em uma comunidade remota no coração da floresta, eles descobriram evidências de atividades ilegais de extração de madeira. A comunidade local estava aterrorizada, temendo represálias se denunciassem os criminosos. Tiago, temos que fazer algo, insistiu Yara, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e determinação. Essas pessoas estão destruindo a floresta e ameaçando as comunidades que juramos proteger. Tiago concordou,
mas sabia que enfrentar madeireiros ilegais era perigoso e complexo. Eles precisariam de ajuda. De volta a Itapiranga, Tiago convocou uma reunião de emergência com sua equipe e convidou representantes do governo local e da polícia ambiental. Juntos, eles elaboraram um plano para combater a extração ilegal de madeira, que incluía o uso de tecnologia de ponta para monitoramento florestal, programas de educação ambiental intensificados e uma parceria mais estreita com as autoridades. O plano foi um sucesso inicial, levando à prisão de vários madeireiros ilegais e à apreensão de equipamentos. No entanto, isso também colocou Tiago e a Esperança Amazônica na mira de poderosos interesses criminosos. Uma noite, enquanto Tiago trabalhava até tarde em seu escritório, ele recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado da linha era grave e ameaçadora. Você está mexendo com forças que não entende, Mendonça. Recue agora, ou haverá consequências. Tiago sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas se recusou a ser intimidado. Ele imediatamente informou as autoridades sobre a ameaça e aumentou a segurança para sua equipe e para as comunidades com as quais trabalhavam. As semanas seguintes foram tensas. Tiago mal dormia, dividido entre a preocupação com a segurança de todos envolvidos e a determinação de não deixar que as ameaças o impedissem de fazer o que era certo. Foi nesse momento de crise que Augusto, mais uma vez, provou ser não apenas um pai adotivo amoroso, mas também um mentor inestimável. Ele voou imediatamente para Itapiranga ao saber das ameaças. Filho, disse Augusto, colocando uma mão reconfortante no ombro de Tiago, você está fazendo a coisa certa e estou incrivelmente orgulhoso de você. Mas lembre-se, você não precisa carregar todo esse peso sozinho. A pressão aumentou, mas Tiago e sua equipe se mantiveram firmes. Suas ações começaram a render frutos. Mais prisões foram feitas, áreas de floresta foram salvas e, lentamente, as comunidades locais começaram a se sentir mais seguras para denunciar atividades ilegais. No meio desse turbilhão, Tiago e Yara encontraram um momento de alegria pessoal. Numa noite tranquila, à beira do rio Amazonas, Tiago pediu Yara em casamento. Ela aceitou com lágrimas nos olhos, e os dois selaram seu compromisso com um beijo apaixonado, enquanto os vagalumes dançavam ao seu redor como estrelas caídas. A notícia do noivado se espalhou rapidamente, trazendo uma onda de alegria e celebração que era muito necessária após meses de tensão. As comunidades que a Esperança Amazônica havia ajudado se uniram para organizar uma festa de noivado tradicional, mesclando rituais indígenas com tradições modernas. Foi durante essa celebração que Tiago teve uma epifania. Olhando para os rostos sorridentes ao seu redor, ele percebeu que o verdadeiro poder de mudança não estava apenas em grandes ações ou projetos, mas nas conexões humanas que haviam sido forjadas ao longo do caminho. Inspirado por essa realização, Tiago começou a desenvolver uma nova iniciativa para a Esperança Amazônica, um programa de intercâmbio cultural que traria jovens de áreas urbanas para passar tempo nas comunidades amazônicas e vice-versa. O objetivo era criar pontes de entendimento e empatia, cultivando uma nova geração de defensores da Amazônia. Enquanto Tiago apresentava essa ideia para sua equipe, ele não pôde deixar de sorrir. Apesar de todos os desafios, ameaças e obstáculos, ele sabia que estava no caminho certo. Com Yara ao seu lado, o apoio de Augusto e de sua mãe Mariana e a dedicação de sua equipe, Tiago estava pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. O menino de rua, que uma vez sonhava apenas com sua próxima refeição, agora liderava uma organização que estava mudando vidas e protegendo uma das regiões mais importantes do planeta. E isso, Tiago percebeu, era apenas o começo de uma jornada ainda maior. Os meses que se seguiram ao noivado de Tiago e Yara foram um turbilhão de atividades. Enquanto planejavam seu casamento, eles também trabalhavam incansavelmente para implementar o novo programa de intercâmbio cultural da Esperança Amazônica. O programa, batizado de Pontes da Amazônia, rapidamente ganhou popularidade. Jovens de São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes cidades chegavam a Itapiranga com olhos arregalados, muitos deles
nunca tendo visto a floresta amazônica de perto. Por outro lado, jovens das comunidades ribeirinhas e indígenas tinham a oportunidade de experimentar a vida urbana, muitos pisando em uma grande cidade pela primeira vez. Uma dessas participantes era Aninha, uma garota de 16 anos de uma comunidade remota no Alto Rio Negro. Quando ela retornou de sua experiência em São Paulo, seus olhos brilhavam com uma nova luz. "Tiago", ela disse, sua voz tremendo de emoção. "Eu sempre pensei que nosso modo de vida era atrasado, que precisávamos nos modernizar para ter valor. Mas lá, na cidade grande, eu vi como as pessoas admiram nossa conexão com a natureza, nossa sabedoria ancestral. Agora eu entendo o quanto temos a ensinar ao mundo." Histórias como a de Aninha se multiplicavam e o programa começou a atrair atenção nacional e internacional. Jornalistas de todo o mundo viajavam para Itapiranga para cobrir a iniciativa inovadora. Em meio a todo esse frenesi, chegou o dia do casamento de Tiago e Yara. A cerimônia foi uma celebração vibrante da união entre culturas. Realizada às margens do rio Amazonas, ela mesclou elementos tradicionais indígenas com rituais ocidentais. Augusto, com lágrimas nos olhos, conduziu Tiago até o altar improvisado, enquanto Mariana, radiante de orgulho, observava da primeira fila. O cacique da tribo de Yara realizou a cerimônia, abençoando a união em sua língua nativa. Quando Yara apareceu, usando um vestido que combinava renda delicada com adornos tradicionais de sua tribo, Tiago sentiu seu coração saltar. Naquele momento, olhando para a mulher que amava, ele se sentiu o homem mais sortudo do mundo. Os votos que trocaram eram uma promessa não apenas um ao outro, mas a toda a Amazônia. Eles juraram dedicar suas vidas à proteção da floresta e de seus povos, selando seu compromisso com um beijo apaixonado, enquanto a multidão de convidados, uma mistura colorida de nativos da Amazônia, ambientalistas, políticos e celebridades, explodiu em aplausos. A festa que se seguiu durou até o amanhecer, com música, dança e comida típica. Era uma celebração não apenas do amor de Tiago e Yara, mas de tudo o que a esperança amazônica representava: união, respeito pela natureza e esperança para o futuro. Nos meses que se seguiram ao casamento, Tiago e Yara mergulharam de cabeça em seu trabalho, mais dedicados do que nunca. O programa Pontes da Amazônia continuou a crescer, e logo outras iniciativas começaram a surgir. Uma delas foi o Laboratório Verde, um centro de pesquisa e inovação focado em desenvolver tecnologias sustentáveis, adaptadas às necessidades específicas da região amazônica. Cientistas de todo o mundo se juntaram a pesquisadores locais, combinando conhecimento científico de ponta com sabedoria tradicional. Foi no Laboratório Verde que nasceu uma das invenções mais promissoras da esperança amazônica: um sistema de purificação de água que usava plantas nativas da Amazônia. O sistema era barato, eficiente e fácil de manter, perfeito para comunidades remotas sem acesso à infraestrutura moderna. Enquanto isso, o trabalho de combate ao desmatamento ilegal continuava. Com o apoio crescente do governo e da sociedade civil, a Esperança Amazônica conseguiu implementar um sistema de monitoramento por satélite em tempo real, permitindo uma resposta rápida a qualquer atividade suspeita na floresta. No entanto, nem tudo eram flores. As ameaças contra Tiago e sua equipe não haviam cessado completamente. Houve tentativas de sabotar projetos, campanhas de difamação na mídia e até mesmo um ataque frustrado à sede da fundação em Itapiranga. Foi durante esse período turbulento que Tiago e Yara receberam uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. Yara estava grávida. A notícia da gravidez trouxe uma onda de alegria não apenas para o casal, mas para toda a comunidade da Esperança Amazônica. Para Tiago, era um lembrete poderoso do porquê ele fazia o que fazia. Não era mais apenas sobre proteger a Amazônia para gerações futuras abstratas. Agora, era sobre criar um mundo melhor para seu próprio filho. A gravidez de Yara coincidiu com um período de expansão significativa para a Esperança Amazônica. A fundação estava agora operando em 5 estados da Amazônia Legal,
com planos de expandir para toda a região nos próximos anos. Foi nessa época que Tiago recebeu um convite inesperado. O recém-eleito presidente do Brasil queria que ele assumisse o cargo de ministro do Meio Ambiente. O convite pegou Tiago de surpresa. Por um lado, era uma oportunidade incrível de influenciar a política ambiental em nível nacional. Por outro, significaria deixar o trabalho de campo que ele tanto amava e se mudar para Brasília. Tiago passou noites em claro discutindo a decisão com Yara. Eles pesaram os prós e os contras. Consideraram o impacto na esperança amazônica e em sua família em crescimento. Finalmente, após muita reflexão, Tiago tomou sua decisão. Ele aceitaria o cargo, mas com uma condição: que pudesse implementar em nível nacional os princípios e programas que haviam tornado a esperança amazônica tão bem-sucedida. O presidente concordou, e assim Tiago se encontrou em uma nova fase de sua jornada. Agora, ele tinha o poder de influenciar políticas que afetariam não apenas a Amazônia, mas todo o meio ambiente brasileiro. A transição não foi fácil. Tiago enfrentou resistência de políticos entrincheirados e lobistas poderosos. Mas ele não estava sozinho. Yara estava ao seu lado, grávida e radiante, trazendo a voz das comunidades indígenas para os corredores do poder. Augusto oferecia conselhos valiosos sobre como navegar no mundo da política de alto nível. E a equipe da Esperança Amazônica continuava o trabalho no campo, fornecendo a Tiago dados e histórias que ele usava para embasar suas decisões políticas. Enquanto isso, Itapiranga havia se transformado. De uma pequena cidade amazônica esquecida, tornou-se um modelo de desenvolvimento sustentável. Turistas de todo o mundo visitavam para ver os projetos da Esperança Amazônica em ação. A economia local florescia, baseada em práticas sustentáveis e no ecoturismo. Foi nesse cenário de transformação e esperança que, numa noite estrelada de agosto, Yara deu à luz uma menina. Eles a chamaram de Yara, que significa Senhora das Águas na língua tupi. Segurando sua filha recém-nascida nos braços, Tiago sentiu uma emoção avassaladora. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele olhava para o pequeno rosto de Yara. "Minha filha", ele sussurrou. "Você nasceu em um mundo cheio de desafios, mas também de possibilidades infinitas. Prometo a você que farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que você herde um planeta saudável e justo." Naquele momento, com Yara em seus braços e Yara ao seu lado, Tiago sentiu que sua jornada havia chegado a um ponto de inflexão. O menino de rua que uma vez sonhou apenas com sua próxima refeição, agora era pai, marido, líder de uma organização de renome mundial e ministro do governo. Mas Tiago sabia que sua jornada estava longe de terminar. Na verdade, com o nascimento de Yara, ele sentia que estava apenas começando um novo capítulo, talvez o mais importante de todos. Os anos que se seguiram ao nascimento de Yara e a nomeação de Tiago como ministro do Meio Ambiente foram marcados por mudanças significativas no cenário ambiental brasileiro. Tiago trouxe para o governo federal a mesma paixão e inovação que haviam tornado a Esperança Amazônica um sucesso. Seu primeiro ato como ministro foi implementar uma versão nacional do programa Pontes da Amazônia, agora chamado Brasil Unido pela Natureza. O programa conectava comunidades de todas as regiões do país, promovendo o intercâmbio cultural e a conscientização ambiental. Yara, mesmo ocupada com a maternidade, não ficou de fora. Ela se tornou uma poderosa defensora dos direitos indígenas em Brasília, usando sua posição como esposa do ministro para dar voz às comunidades tradicionalmente marginalizadas. Enquanto isso, em Itapiranga, a Esperança Amazônica continuava a prosperar sob a liderança de uma equipe dedicada. Augusto, agora aposentado de seus negócios, dedicava grande parte de seu tempo à fundação, orientando a nova geração de líderes. À medida que Yara crescia, Tiago e Yara se esforçavam para mantê-la conectada com suas raízes. Eles faziam viagens frequentes a Itapiranga, onde Yara podia correr livre pela floresta, aprender com os anciãos indígenas e ver de perto o trabalho que seus pais haviam iniciado. Foi durante uma dessas viagens, quando Yara tinha 5 anos, que um evento inesperado mudou tudo mais uma vez.
Tiago estava caminhando pela floresta com Yara, mostrando a ela as diferentes plantas e animais, quando sua filha de repente parou, apontando para uma árvore antiga. Papai, a árvore está triste, disse Yara, sua voz infantil carregada de preocupação. Tiago olhou para onde ela apontava, inicialmente confuso. A árvore parecia normal à primeira vista, mas ao olhar mais de perto, ele notou sinais sutis de doença. Folhas desbotadas, casca descascando de maneira incomum. Intrigado pela observação de sua filha, Tiago coletou algumas amostras e as levou para o laboratório verde. Os resultados foram alarmantes. A árvore estava infectada com um fungo desconhecido, potencialmente letal. Nos meses seguintes, mais árvores começaram a mostrar sinais semelhantes de infecção. O fungo se espalhava rapidamente, ameaçando grandes áreas da floresta amazônica. Tiago se viu diante do maior desafio de sua carreira. Como ministro, ele tinha recursos à sua disposição, mas a escala do problema era assustadora. Ele convocou cientistas de todo o mundo, trabalhou com comunidades indígenas para entender se havia algum conhecimento tradicional que pudesse ajudar e mobilizou todo o poder do governo brasileiro para combater a ameaça. Foi um período de intensa pressão e trabalho incansável. Tiago passava dias e noites no laboratório, em reuniões de emergência ou no campo, examinando árvores infectadas. Yara estava ao seu lado em cada passo, coordenando esforços com as comunidades locais e garantindo que as vozes indígenas fossem ouvidas no processo de tomada de decisão. Yara, embora jovem, absorvia tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Ela acompanhava seus pais em suas viagens, fazia perguntas incisivas aos cientistas e passava horas desenhando as árvores doentes, como se tentasse entendê-las através da arte. Meses se passaram sem uma solução à vista. O fungo continuava a se espalhar e a mídia internacional começou a falar de uma crise amazônica. A pressão sobre Tiago era imensa, com alguns políticos pedindo sua renúncia, culpando-o pela falha em conter a epidemia. Foi em um momento de profundo desespero que a virada veio de uma fonte inesperada. Yara, agora com 6 anos, entrou no escritório de seu pai um dia, carregando um de seus desenhos. "Papai, olha", ela disse, estendendo o papel. "As árvores estão cantando." Tiago olhou para o desenho, pronto para oferecer um elogio distraído, quando algo chamou sua atenção. Yara havia desenhado ondas sonoras saindo das árvores, algo que ela não poderia ter visto no mundo real. Intrigado, Tiago levou o desenho para os cientistas do Laboratório Verde. Após alguns testes, eles fizeram uma descoberta surpreendente. As árvores infectadas emitiam vibrações em uma frequência específica, inaudível para os humanos, mas detectável por equipamentos sensíveis. Esta descoberta levou a um avanço crucial. Os cientistas desenvolveram um dispositivo que podia detectar árvores infectadas antes que os sintomas visuais aparecessem, permitindo um tratamento muito mais eficaz. A crise foi gradualmente controlada. A floresta começou a se recuperar e o mundo assistiu maravilhado à ressurreição da Amazônia. Tiago foi aclamado como um herói, mas ele sabia que o verdadeiro crédito pertencia a muitos. Os cientistas incansáveis, as comunidades locais que compartilharam seu conhecimento, sua esposa Yara, que nunca deixou de acreditar, e sua filha Yara, cuja imaginação infantil havia proporcionado a chave para a solução. Anos se passaram. Tiago eventualmente deixou o cargo de ministro, retornando a Itapiranga para liderar a esperança amazônica. Yara continuou seu trabalho de defesa dos direitos indígenas, agora em uma escala global. E Yara cresceu para se tornar uma brilhante cientista ambiental, combinando o conhecimento tradicional de sua herança indígena com a ciência de ponta que havia testemunhado durante toda sua vida. Em seu 60º aniversário, Tiago estava de pé na varanda da sede da Esperança Amazônica, olhando para a floresta exuberante que se estendia até o horizonte. Yara estava ao seu lado, seus cabelos agora salpicados de cinza, mas seus olhos ainda brilhando com a mesma paixão de sempre. Yara estava lá também, com seu próprio filho pequeno nos braços. Enquanto o sol se punha sobre a Amazônia,
Pintando o céu em tons de laranja e rosa, Tiago refletiu sobre sua jornada. De um menino de rua desesperado a um dos maiores defensores da Amazônia, sua vida havia sido uma série de desafios superados e sonhos realizados. Mas olhando para seu neto, Tiago sabia que o trabalho nunca estaria verdadeiramente concluído. Sempre haveria novos desafios, novas ameaças à floresta e seus povos. Mas ele também sabia que havia plantado as sementes de mudança, não apenas na Amazônia, mas nos corações e mentes de pessoas em todo o mundo. Vovô, a voz de seu neto o tirou de seus pensamentos. Conta de novo a história de como você salvou a floresta? Tiago sorriu, pegando o menino no colo. Claro, meu amor, mas lembre-se, não fui eu quem salvou a floresta. Foram muitas pessoas trabalhando juntas. E sabe o mais importante? A história não terminou. Agora é sua vez de continuá-la. Enquanto Tiago começava a contar a história mais uma vez, ele sentiu uma profunda sensação de gratidão e esperança. A jornada que começou com um cartão de crédito encontrado na rua havia se transformado em um legado de amor, compaixão e cuidado com o meio ambiente que continuaria por gerações. E assim, sob o céu estrelado da Amazônia, a história continuava, não apenas para Tiago e sua família, mas para todos aqueles que sonhavam com um mundo mais verde e justo. O futuro, como sempre, estava cheio de possibilidades.